Recebam um grande abraço virtual desde Lisboa e é um gosto enorme estar convosco uma vez mais para continuarmos a nossa lição, esta a quarta das testemunhas da ressurreição do Senhor, e acredito que está a ser de bênção para a vossa vida, para a minha, onde podemos refletir os alicerces da nossa fé, da nossa crença. O cristianismo é único porque o seu líder, ele ressuscitou. E estamos a falar sobre estas provas da ressurreição do Senhor. Hoje vamos falar sobre o testemunho dos anjos. Já falámos do testemunho da palavra, já falámos do túmulo vazio e hoje o testemunho dos anjos. E é bom notar que os anjos, seres celestiais que ministram a favor daqueles que são de Deus, neste caso o Filho de Deus, Jesus, eles estão presentes desde o início da vinda de Jesus, quando encarnou, quando nasceu lá em Belém, e encontramos ao longo de toda a sua vida e ministério a presença dos anjos. No seu nascimento, como eu dizia, lá em Lucas 9 a 14, está assim escrito: e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra e entre os homens a quem Ele quer bem. Portanto, nós encontramos aqui, e até podia ir ainda mais atrás, poderia ir à preparação de Maria, ao anúncio a Maria, também o aparecimento do anjo a José, mas pronto, este texto é suficiente para provar que desde o início da vinda de Jesus, a sua primeira vinda em carne, nascendo bebê lá em Belém, desde esse início que os anjos ministraram, os anjos estiveram presentes e nunca mais abandonaram todo o percurso de vida, de ministério do Senhor Jesus. Eles estiveram presentes também durante o seu ministério. João 1,51 diz: e acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esta expressão Filho do Homem está em maiúscula, é uma referência ao Messias, a Jesus. Ele tornou-se carne, não deixou de ser Deus, ele era tanto Deus como homem. Portanto, e o Filho do Homem é referência, como dizia, a Jesus, e aqui a palavra de Deus diz que o céu seria aberto e os anjos ministravam, vinham e ministravam. E aconteceu, logo após o batismo de Jesus, que ele foi para o deserto, teve lá 40 dias e 40 noites, foi tentado por Satanás, e no fim deste tempo, diz lá no capítulo 4 de Mateus, verso 11, com isto o deixou o diabo, tentou que Jesus quis na tentação, não conseguiu, e eis que vieram anjos e o serviram. Portanto, a prova inequívoca de que Jesus foi assistido desde a gênese da sua vida terrena, e aqui já estamos na casa dos 30 anos, 30 e qualquer coisa. Jesus, ele é servido após um período de 40 dias e 40 noites sem comer nem beber. Antes de ir ao Calvário,
antes de ir morrer naquela forma horrorosa, naquele madeiro, naquela cruz, diz a palavra de Deus que os anjos lá no jardim do Getsemane, ou noutros textos, o jardim da agonia, diz que os anjos vieram, lá em Lucas 22, 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Então veja estas três dimensões no seu nascimento, após a sua tentação e agora no meio de um sofrimento incrível. No meio de um sofrimento que nós não conseguimos imaginar, as suas gotículas de suor transformaram-se em gotas de sangue. Tal era a pressão espiritual, física, tal era a ansiedade, tal era, na verdade, o que ele estava a sofrer naquele jardim. E ele orava a Deus Pai: Pai, se é possível, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas a tua. Ele sempre focado no cumprimento da obra que veio realizar. Ele veio para isto mesmo, este foi o seu ministério, dar a sua vida em prol da humanidade. Os meus e os teus pecados estavam lá sobre a vida de Jesus. Ele suportou tudo isto, louvado seja o seu grande nome. Ele suportou tudo isto para que nós hoje possamos ter uma vida radiante, uma vida abençoada, uma vida com esperança. Mas Deus entendeu que o seu filho precisava de conforto e enviou um anjo antes do Calvário, na noite anterior. Enviou um anjo para o confortar. Jesus morreu, como sabemos. Já falámos do sepulcro vazio, temos falado um pouco acerca da sua morte. Mas agora, após a sua morte, ele ressuscitou. Volto a frisar a testemunha do túmulo vazio. E os anjos presentes no sepulcro anunciaram a ressurreição. No primeiro dia da semana, mulheres vão ao sepulcro para ungir o corpo. A preocupação é quem é que removeria a pedra, que não era uma pedrinha, era uma pedra enorme. Vários homens conseguiriam fazê-lo. Soldados guardavam o sepulcro. Elas tinham conhecimento disto tudo e iam falando quem é que irá remover a pedra. E quando lá chegaram, a pedra estava removida e diz lá em Lucas 24, 4 a 7. Aconteceu que, perplexo a esse respeito, vendo a pedra removida, apareceu-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscas entre os mortos ao que está vivo? Cá está a prova, louvado seja Deus. Os anjos estão a testificar da ressurreição do Senhor. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveni estando ainda na Galileia. Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue, esta outra vez a expressão, Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscita ao terceiro dia. Portanto, os anjos dão testemunho da ressurreição do Senhor. Já começa a ser muitas provas e vamos ver ainda mais para a frente. São 8 provas ou 7 provas, creio, 7 provas da ressurreição do Senhor, 7 testemunhas da ressurreição do Senhor. Portanto, e aqui está os anjos a testificarem que ele não estaria ali, ele tinha ressuscitado. Bem, mas poderíamos dizer, mas isto são depoimentos de 2 homens, depoimentos de 2 pessoas, 2 seres, claro que estavam com umas vestes resplandecentes. Não sei se elas ao princípio tiveram a consciência de com quem é que estavam a falar ou a receber aquela mensagem,
Mas poderia haver aqui, ou poderá haver na nossa mente, ou na vossa mente, alguma ideia no sentido de dizer, mas só apenas é um depoimento de duas pessoas. Não. Jesus, e depois vamos ver isto, o depoimento dos discípulos e da igreja e por aí fora, Jesus, depois deste dia da ressurreição, andou e apareceu aos seus discípulos, e não só, já vamos ver, durante 40 dias. Portanto, o anúncio da ressurreição às mulheres foi feito por dois seres celestiais, por dois anjos, mas mais anjos a seguir vão testificar uma coisa que foi vista por mais de 500 pessoas. Eu não tenho aqui o texto, mas posso procurar e vos dar noutra oportunidade. Paulo diz que Jesus subiu ao céu e foi visto por mais de 500 irmãos. E nesse dia em que ele ascendeu, diz que começou-se a elevar nos ares até que uma nuvem o ocultou e desapareceu. Nesse dia, diz lá em Atos 1, 10 e 11, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi subindo ao céu, virá do modo como o vistes subir. Portanto, 40 dias depois, provavelmente outros anjos, não sabemos se os mesmos da ressurreição ou outros, não interessa, dois varões estão a falar para mais de 500 pessoas. Paulo tinha dito que Jesus subiu ao céu e foi visto por mais de 500 irmãos. E eles estão aqui a dizer: porquê é que vocês estão a olhar para cima? Esse Jesus que vocês estão a ver a subir, ele irá voltar um dia. Isto é a prova mais cabal, mais firme, que os anjos testificam da ressurreição do Senhor. São testemunhas da ressurreição. E pelo menos 500 pessoas ouviram estas palavras. Lá no túmulo, duas mulheres. Portanto, era um círculo muito fechado. Mas aqui estamos perante uma congregação de 500 pessoas. Não poderia haver forma de negar que Jesus tinha ressuscitado. Portanto, veja que isto é único na história das religiões, isto é único na história das comunidades religiosas, o que for. O cristianismo é único. Ser cristão é termos o garante de um líder, de um Senhor, de um Deus, porque Jesus é Deus, de um Deus que está vivo no céu, intercedendo por nós. Quanto homem morreu, porque Deus é eterno, Deus é imortal, mas como homem a sua carne, a sua humanidade, essa tombou à sepultura, mas foi ressuscitado pelo seu próprio poder. Louvado seja Deus. Então, estamos a ver que das testemunhas nós temos a certeza da palavra que testifica, que profetizou, que falou da morte e da ressurreição. Temos o testemunho de um túmulo que está vazio, não tem restos mortais, ninguém sabe perfeitamente. Eu não quero aqui entrar em nomes, mas seguidores de outras religiões vão aos túmulos dos seus líderes e fazem as suas preces, as suas devoções. O cristianismo não tem para onde ir, porque o nosso líder é um ressuscitou, está nos céus. E hoje o testemunho dos anjos, que, volta a frisar, acompanhou todo o percurso ministerial de Jesus, desde criança, bebê,
até à sua ascensão, neste caso, até à sua ascensão, ressurreição, e 40 dias depois Jesus ascendeu aos céus. Sente-te abençoado, sente-te motivado, sente-te um privilegiado de seres filho de Deus e teres um líder fantástico que hoje está a olhar para ti, está a olhar para mim, que me ama, que te ama, que fez tudo por nós. Louvado seja o seu grande e poderoso nome. Fez tudo por nós para que nós hoje tivéssemos esta oportunidade de testemunhar e testificar. E este é o meu objetivo, de anunciar estas verdades da palavra, simples. 15 minutos foi o tempo que demorei, mais coisa, menos coisa, não sendo exaustivo, mas coisas simples, para que nós possamos ficar alicerçados cada vez mais nele, e estudando e observando a sua palavra. Que Deus te possa abençoar. Sê nosso amigo, divulga o canal, aciona o sininho, pede a pessoas para que possam divulgar, para que muitos mais possam vir ao conhecimento da verdade. Nós desejamos muito que Deus te abençoe, que te proteja. Estamos a orar, temos, como sabeis, uma equipa de intercessão. Alguns assuntos têm chegado até nós e estamos a orar diariamente para que Deus possa contender e abençoar as vossas vidas. E também temos um projeto missionário de apoiar um casal aqui na zona centro-norte do país, uma zona difícil, avessa ao Evangelho, mas os nossos irmãos estão motivados, mas os recursos são poucos. Se quiseres abençoar, nós podemos facultar, temos o feito, facultar o NIB, envias o teu donativo diretamente para eles, para que Deus os possa abençoar e abençoar a tua vida também, porque Deus ama aquele que dá com alegria, e ao semearmos nós vamos colher também na nossa própria vida. Que Deus te abençoe, é sempre um privilégio estar contigo. Amém.